Boa tarde, turminha! Hoje nós vamos usar o livro Aprender Sempre. Por quê? Precisamos retomar as habilidades que deveriam ser consolidadas o ano passado. Então, esse livro é muito importante para que a gente dê continuidade aos nossos estudos. Quais habilidades iremos aprender? Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Grafar corretamente palavras com correspondências regulares contextuais, o uso do R e dois R's, do M antes de P e B, do C e do QU, do G e do GU, o O e o U e o E e o I em final de oxítonas. Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais, ou seja, explícitas está ali, na cara do texto, né? E inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Então, o que está escondido ali por trás daquele texto? Que não está tão explícito assim, mas que a gente consegue entender. E aí, para não perder o hábito, nós vamos fazer o cabeçalho aí no caderno. Hoje é dia 14 de junho, certo? Nossa rotina, número 1. Vamos usar o livro Aprender Sempre. Aí a sequência didática 3. Vamos fazer a aula 5 da peteca na página 41. E vamos fazer a aula 6, que é a história da boneca, na página 42 e 43. Depois nós vamos assistir ao Centro de Mídias às 14 horas até às 15h30. Então, aí na sua página 41, aula 5, peteca. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai saber um pouco mais sobre a peteca. Porque essa sequência didática 3 fala dos brinquedos, certo? Brinquedos e brincadeiras. Vai também refletir sobre a escrita correta de palavras. Então vamos lá? Deixa separado aí com vocês ou um lapisinho de cor amarelo, ou azul clarinho, ou verde. Ou você pode usar seu lápis mesmo, tá? Número 1. Um estudante do segundo ano, ele digitou o texto sobre a peteca com alguns erros ortográficos. Então, ele errou algumas palavrinhas. Descubra quais foram as 10 palavras escritas incorretamente e circule-as. Então, você pode, se você não tiver o lápis de cor, você pode circular. Se você tiver se você tiver o lápis de cor, você pode pintar a palavra. Se você só tem o lápis de escrever, você circula. Então, vamos acompanhar a professora? Peteca é o nome dado tanto a um esporte, canto. Olha só, tá? Alguma coisa tá errada aqui. Então, ou vamos pintar ou vamos circular aqui, ó. Dada a um esporte quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, sendo ambos de origem. Ó, essa palavra tá estranha, hein? É origem. Indígena. Ó, tá estranha aqui também. É indígena brasileira. A peteca possui uma base que... Nossa, será que a gente escreve o que desse jeito? Que concentra a maior parte do seu peso, então, concentra a maior parte do seu peso. Geralmente, olha, geralmente tem alguma coisa errada. Feita de borracha, ó, tem alguma coisa errada aqui, borracha. E uma extensão mais leve. Geralmente feita de penas naturais. Olha, tá estranho aqui, certo, turminha? Naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio. Nossa, olha o que tá bem estranho aqui. Ou orientar sua trajetória.
Aqui também tá estranho, porque quando tem dois R's, a gente põe força e é trajetória. No ar, olha só, olha o quando. Tá bem estranho esse quando, né? Arremessada. A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva. Então, olha, não eram 10? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todas essas palavrinhas, elas estão escritas de maneira incorreta. E aí, aqui no número 2, vocês vão escrever todas as 10 de maneira correta, tá? E aí, no 3, escreva 2 dicas para ajudar os estudantes que têm dúvida ao escrever essas palavras, pensando no uso da letra C e da letra QU e da letra G e do GU. Então, a Pro vai ajudar aqui vocês. Então, vamos lá? A letra Q do queijo, né? Ela vem sempre acompanhada do U. Ela nunca vai vir sozinha. Então, é uma dica que a gente pode dar, certo? Então, o Q, ele vem sempre acompanhado do U. Só pensar na palavra queijo, por exemplo. Tem o U. Vamos outra dica? E aí, quando vocês escreverem a dica, tenta escrever o que a Pro escreveu colorido, também colorido no livro de vocês, tá? Pode usar caneta para fazer essas letrinhas aqui. A letrinha G e a letrinha GU, elas fazem sons diferentes. O G, né, ó, faz G. Quando eu tenho GU, ele faz o guá, né? Então, a gente tem que prestar atenção no som. Ela faz um som diferente. Outra dica. O G, ele tem som de J quando está acompanhado pela letra E ou pela letra I, tá? Então, ele tem som de J, por exemplo, gente, né? Então, olha só, o G, quando ele tem na frente dele o E ou o I, ele tem som de J. É uma dica. Outra dica. Para que o G não fique com o som do J quando estiver ao lado do E ou do I, precisa vir acompanhado de U. Por exemplo, Guilherme, Guepardo. Aí ele não vai ter mais o som do J. Então, vocês copiem essas dicas, colocando de coloridinho tudo que está em destaque aqui que a Pro colocou para vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Agora, vamos para a página 42, aula 6, História da Peteca. Então, o que vamos aprender? Nessa aula, você vai conhecer a história das bonecas e dos materiais que são usados para fazê-las. Número 1, leia o texto e saiba mais sobre um brinquedo muito antigo. Aqui é muito importante que você preste atenção no texto e acompanhe a leitura da Pro para você praticar a leitura também. Boneca, do espanhol muñeca. É um dos brinquedos mais antigos e mais populares em todo o mundo. Reproduz as formas humanas, predominantemente a feminina e a infantil. E muitas vezes é considerada como um brinquedo que prepara para a maternidade e paternidade. As bonecas podem ser confeccionadas com diferentes materiais. A criação de bonecas com objetivos comerciais estruturou-se na Alemanha do século XV. Paris, na mesma época que na Alemanha, também se começou a afirmar como centro de fabricação de bonecas. Nesta época, elas reproduziam o aspecto das mulheres locais e os materiais empregues eram a terracota,
a madeira e o alabastro. Então, esses eram os materiais que eles usavam para fazer as bonecas: terracota, a madeira e o alabastro. No século XVII, aparecem na Holanda bonecas com olhos de vidro e bonecas com perucas feitas de cabelo humano. A época de maior esplendor na fabricação de bonecas aconteceu do século XIX até o início do século XX. Naquele tempo, as bonecas eram feitas principalmente para os adultos, pois reproduziam fielmente as figuras da corte e da sociedade. As peças eram geralmente feitas de madeira com rosto de porcelana e vestidas com trajes de época. Em finais do século XIX, Thomas Edison criou a ideia de uma boneca falante, que seria aproveitada por vários fabricantes para criar bonecas que recitavam orações ou cantavam. Entre os materiais utilizados na fabricação das antigas bonecas, destacavam-se a madeira e os tecidos. Geralmente a cabeça era feita de cera, em moldes feitos de esculturas. O material mais apreciado pelos colecionadores era, no entanto, a cerâmica, que tornava possível a confecção de cabeças de porcelana de biscuit. E um tipo de porcelana branca, com aparência semelhante ao mármore. A partir de 1869, tornou-se possível a fabricação de bonecas em grande escala, graças ao surgimento do plástico. Diversos são os materiais atualmente usados para a confecção das bonecas, tais como madeira, palha, tecido, plástico, porcelana, papel, pelúcia e vinil, papel machê, cera e gesso, dentre outros. Então, tudo isso foi tirado aqui, da Wikipédia em 2020. Glossário. O que é um alabastro? É um tipo de mineral. E a terracota é uma argila manufaturada e cozida no forno. Bom, então aí na página 43, nós vamos responder as perguntas. Então, número 2. Quais materiais eram usados para fazer as bonecas antigas? Está no texto. Então, por exemplo, quando você lê aqui, atualmente, né? Que aqui tá os materiais de atualmente. Não quero isso. Tá perguntando quais eram os materiais usados nas bonecas antigas. Então, vocês vão procurar no texto quais eram os materiais que usavam antigamente. Tudo bem? O 3, quem criou a boneca falante? Então, vocês vão procurar no texto o nome da pessoa que criou a boneca falante. Número 4. De quais materiais as bonecas são feitas atualmente? Então, essa daqui está no final do texto. Então, prestem bem atenção. Uma dica que a Pro dá é você ler a pergunta e grifar no seu texto, pintar lá a resposta, para depois você copiar certinho aqui. Combinado, turminha? Depois você manda uma foto para a Pro, que a Pro vai corrigir e te dar a devolutiva da sua atividade. Tá bom, meus amores? Um super beijo no coração de vocês.